Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Adriana Lima do Conectados à Luz. Estou de volta nessa série de sublinhados e comentados desse livro lindo de Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E hoje estamos já no capítulo 11, isso mesmo, capítulo 11, esse capítulo impactante, tornando-se amigo de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz assim: assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos um relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. E a Bíblia conta que o Senhor tinha prazer neles, tinha alegria com eles, né? E fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas, sabe, no Antigo Testamento, vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus, que foi Moisés e Abraão. Moisés e Abraão, eles foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Enoque mesmo era tão íntimo que foi arrebatado, né? E, entretanto, medo de Deus e não amizade era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados na cruz. O véu do templo, que simboliza a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Graças a Deus, né? Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos a amigos dele. O antigo hino diz: que amigo em Cristo temos, né? No cantor cristão. E na harpa cristã tem assim: quão bondoso amigo é Cristo, né? Mas na verdade Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade, que é o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que os três são um. E Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. Sabe, querida, eu vou fazer um comentário aqui meu. A gente tá vivendo numa sociedade, né, que eu não sei com você, mas eu não gosto quando, por exemplo, eu te conheci hoje e você já tá me chamando de amiga. Oi, amiga. Isso é um relacionamento superficial. Para você se tornar amigo de alguém, você tem que ter intimidade, né? Isso quer dizer relacionamento. Então, fica uma coisa superficial. Mas Jesus, ele nos chama de amigo mesmo, porque ele nos convida para ter um relacionamento íntimo com ele. Não é superficial, ele quer nos chamar de amigos mesmo íntimos, sabe? Na sua palavra lá em Jeremias capítulo 3,
33 e o versículo 3, ele diz, né? Eu gosto muito desse versículo que ele fala assim: clama a mim, que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então isso só vai ser revelado, isso só vai ser mostrado àquele que é íntimo, né? É como um casal, né? Um casal, para dar certo, um relacionamento que não vai esfriar nunca, é quando você tem sempre aquela amizade. Você sempre vai ter um diálogo com seu marido, com a sua esposa. Então esse relacionamento vai estar saudável. A partir do momento que você não tem diálogo com ele, com ela, então o relacionamento esfria, né? Fica aquele relacionamento de fachada, de aparência, né? É a mesma coisa com Deus. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos, né? Amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e as informações confidenciais. Não é verdade? Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela ardentemente pelo relacionamento que mantém com você. Nossa, Deus, Ele deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo, né, e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Deus criou toda a raça humana e tornou a terra habitável, com fartura de tempo, de espaço para viver, de modo que pudéssemos buscar a Deus, não só ficar como apalpando no escuro, mas realmente o encontrar. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele disse: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Glória a Deus. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado, né, e tão pecador como nós. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo, né? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para afirmar a amizade de Deus. E aqui eu vou comentar com vocês nesse capítulo 2. 2 segredos para se tornar amigo de Deus. O primeiro deles, eu já falei, né? Que é por meio do diálogo constante. É isso mesmo. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. E eu vou aqui fazer mais um novo comentário. E você jamais vai ter também só assistindo vídeos, pregações. Deus te convida a muito mais, sabe? A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrando a Deus, né? Mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e limitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. E a Bíblia fala, né? Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, enquanto eu dirijo, enquanto eu trabalho, enquanto eu realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o que de passar seu tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, segundo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar seu tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença, não é verdade? Nas suas tarefas, mesmo no dia a dia, você convide Ele, né? Ao acordar, ao se levantar, ao deitar, convide Ele. Fique sempre orando, conversando, tendo diálogo, né?
E um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus, chama A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito lá no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monasterio francês. Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, ele dizia, não é mudar o que você faz, se mudar sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus, né? Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar a sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Glória a Deus. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Uau, esse procedimento é o ideal para Deus, na verdade. No Éden, a adoração não era um evento onde se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz, ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Né? E por que você não conversa? Por que você não convida? Por que você não chama ele aí, né? Às vezes a gente tem um hábito de fazer as coisas sempre com raiva, reclamando, abusado. Não. Chame o Senhor, tenha um coração mais agradecido, né? Que isso vai agradar a Deus, porque é uma forma de adorar a Deus. Tudo que você fizer, faça com amor, né? E irmão Lourenço também, ele cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas, né? Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia, não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para desvaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. Orem continuamente. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como tem feito muitos cristãos através dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida para Jesus num sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti. Senhor, quero conhecer-te. Senhor, eu pertenço a ti. Né? Vai fazendo essas coisas ao longo do dia. Recebo tua graça, dependo de ti. Obrigada por mais um dia. Quero conhecer-te, pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica, né? Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus, o Senhor meu pastor. Nada me faltará, né? Cita esses versículos assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Fale o tempo todo também versículos, né? Faça essas orações com maior frequência, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não o controlar. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar e pensar em Deus em diversos momentos do dia. Treine sua mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento, sabe? E comece dispondo lembretes em torno de si. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. É isso, gente.
Tudo que você faz pode ser passar seu tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, não compreende o sentido que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade, da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração, né? Então, a gente precisa, né, ter experiência com Deus constante. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer a amizade com Deus é pensar em sua palavra, né? E todo dia. A gente chama isso de meditação na palavra de Deus, né? É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus e não ser que o conheça, né? E não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. Precisamos conhecer a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. E até hoje Deus utiliza esse método, né? Quando Deus teve um encontro ali com Samuel ainda criança. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu, memorizando, refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada como se fosse um ritual complicado, misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges, né? Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, isso já sabe meditar, né? Então você já sabe meditar. Basta que você desvie a atenção dos seus problemas para os versículos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó, ele reconheceu, ele disse: dei mais valor às palavras de sua boca que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Uau! Amigos, dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra no início e ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, fez com Paulo, os discípulos e outros amigos comigo, e Ele quer fazer com você. Quando você lê a Bíblia, ouve um sermão ou uma fita, né, ou olhar aí no teu YouTube, que esse livro é antigo, aí tá falando aqui em fita, mas uma pregação no YouTube, um podcast, seja lá o que for, né? Não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Não. Desenvolva o hábito de revisar a verdade de sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, que muitas pessoas deixam escapar, né? A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas Ele revela os segredos de seus planos. Glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra é isso, gente? É isso. O Senhor te convida hoje a ser seu amigo, né? É sua escolha. Você quer ser amigo de Deus ou não? É uma escolha sua, né? Então, dedique seu tempo a meditar. A gente está vivendo uma época tão acelerada, né? Os pensamentos estão sempre ativos, a gente está sempre acelerado, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a feira. Eita, eu preciso fazer a feira, eu preciso comprar isso, eu preciso viajar, eu preciso... É tantos pensamentos na nossa mente, né? Que a gente cria memes, a gente brinca com tudo isso.
Mas da mesma forma que a gente consegue pensar, a gente consegue se preocupar, a gente consegue viver tão acelerados, por que não descansar um pouco? Por que não se dedicar um tempo para ler a palavra de Deus? Desacelerar, né? A palavra é essa. O Senhor te convida a desacelerar, a parar, a sentar, dedicar 1 minuto do teu tempo, né? Esse horário mesmo, sempre pela manhã, né? Ao acordar, na hora de tomar seu café da manhã, né? Vá fazendo com gratidão, vá comendo com gratidão, com os pensamentos voltados em Deus. Se você estiver perto, pega uma Bíblia, né? Eu gosto sempre de falar, se não ler a Bíblia, não coma, né? Faça do seu alimento, o seu alimento físico e o espiritual juntos, né? Enquanto você está comendo o alimento físico, vá comendo o espiritual, né? Vá lendo um versículo, vá meditando na palavra de Deus. Ou simplesmente coloque esse audiobook, fique ouvindo, comendo. Você também está se alimentando da palavra de Deus, né? Você está nutrindo o seu espiritual, é isso. Então, isso vai agradar a Deus, isso vai tornar você amigo de Deus, né? Espero que você pegue aí uma caneta, tenha separado um papel, um caderno e vamos para o tema para reflexão. Anota aí, Deus quer ser meu melhor amigo. E um versículo para você memorizar, anote aí o Salmo 25, versículo 14. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Vou repetir. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmos 25, versículo 14. Memorize aí. Coloque aí na sua cabeça, bote na porta da geladeira, bote aí um lembrete no computador, no seu trabalho, para você não esquecer jamais esse versículo e ficar dizendo, poxa, eu quero ser amigo íntimo de Deus. Epa, quero ser amigo íntimo de Deus. E em outra versão, a minha versão é Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Glória a Deus, eu não sei você, mas eu quero. Como eu anseio, né? Ser esse amigo chegado de Deus para conhecer os seus segredos, para ele se revelar, né, a nós. Meu Deus, é forte. E uma pergunta para você meditar, anote aí. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que é que você pode fazer, né? Você pode colocar um lembrete, como foi falado aqui no livro, né? Um post-it. Você pode colocar no teu próprio celular, na agenda do teu celular, né? Hora de conversar com Deus, hora de ler um versículo, hora de meditar, né? Hora de cantar um hino. Tá entendendo? Quando você for no intervalo do teu trabalho, aí você vai lá no banheiro. Quando tu tá indo no banheiro, vai lá conversando com Deus, vai lá meditando, vai cantando um hino, vai lavando a mão, tá no shopping, a mesma coisa. É isso, teus pensamentos estão sempre voltados em Deus. Fazendo isso, você não peca. Fazendo isso, você está sendo íntimo de Deus, né? E é isso que o Senhor quer. Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir. Espero que essa palavra tenha algum sentido para você, como fez sentido para a minha vida. É isso, tenha um excelente dia, que Deus te abençoe. Até o próximo áudio, se Deus assim permitir. Até mais, fica com Deus.